Olá, pessoal! Esse é um vídeo complementar do vídeo número 4 da série Profissional de Alta Performance. Aqui nós vamos falar sobre necessidades e sentimentos, como você se expressar de forma clara numa comunicação não violenta. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Vamos lá? Depois da vinheta. Você sabia que todos nós temos necessidades básicas de sobrevivência? Nós precisamos de alimento, descanso, conforto, segurança. E quando essas necessidades não são atendidas, gera sentimentos. Se você tem a necessidade atendida, gera uma série de sentimentos. Assim como quando elas não são atendidas, também gera outros sentimentos. Você consegue entender quais são os seus sentimentos a partir de uma necessidade sua não atendida? Normalmente nós não conseguimos entender essa diferença e assim a gente também não consegue expressar para outra parte aquilo que nós estamos precisando. E assim, muitas vezes as relações se arrastam por anos sem que alguma pessoa realmente conheça quais são as necessidades e sentimentos dela própria e quais são as necessidades e sentimentos da outra parte. Quando alguém fala para você: eu quero que você limpa toda a casa para mim porque hoje eu não tô legal. O que essa pessoa realmente está falando? Ela está querendo dizer que ela está tendo a necessidade de descanso, porque ela não está sendo atendida na divisão das tarefas. E assim o sentimento dela é de cansaço, de esgotamento. O pedido dela é de ajuda, o pedido dela é que a outra pessoa compartilhe com ela essa obrigação de limpar a casa. Mas você acha que dessa forma como ela se expressou, a outra pessoa consegue entender? Então, como seria uma forma dela falar para que a outra pessoa pudesse entender? Ela poderia se expressar dizendo: eu tenho a necessidade de descansar, porque eu estou sobrecarregada. Você consegue dividir comigo as tarefas para que eu consiga descansar? Para que eu me sinta realmente descansado? Então, essa é uma forma clara. Você está dizendo qual é a sua necessidade, qual é o seu sentimento, qual é o seu pedido. Lógico que numa comunicação dia a dia, você não vai ser tão mecânico de falar passo a passo. Você vai se expressar com as suas próprias palavras, de uma forma clara. Porém, quando você consegue ter entendimento do que é necessidade e do que é qual é o seu sentimento, fica mais fácil para você se expressar, assim como fica mais fácil para outra pessoa entender. Então, se você tem uma necessidade atendida, você pode se sentir feliz, encorajado, entusiasmado, engraçado, vários sentimentos. E quando você tem uma necessidade não atendida, você pode se sentir triste, desanimado, inquieto, ansioso. Então, toda necessidade atendida ou não atendida gera um sentimento positivo ou negativo. Você consegue entender? Muitas vezes aí o exemplo de casa é mais fácil, mas isso pode acontecer no trabalho, em qualquer lugar. Um exemplo melhor que a gente sempre fala e as pessoas conseguem entender é o do marido e mulher. O marido os dois trabalham fora. O marido chega em casa, deita no sofá e vai assistir televisão. A mulher fica enfurecida porque ela tem que lavar a louça, limpar a casa, cuidar dos filhos e ela fica muito nervosa. E os dois começam a brigar. Qual é a necessidade dele de se deitar no sofá e relaxar? Ele está com a necessidade de descanso. Mas a outra pessoa também tem essa necessidade de descanso. E os dois têm a necessidade de se alimentar, de ter um ambiente limpo, né, e de ter os filhos cuidados. Então a necessidade dos dois estão equivalentes. Os dois precisam descansar, os dois precisam comer, os dois precisam ter um ambiente organizado. Então, a outra pessoa, a esposa,
Ao invés de se expressar e falar, olha, eu entendo que você está cansado, eu entendo que você precisa descansar, mas eu também estou cansada, eu também preciso descansar. Vamos dividir as tarefas para que a gente consiga depois curtir junto e descansar? Isso normalmente não acontece. O que acontece é acusações. Ela vai sempre se dirigir a ele com acusações. Você é folgado, você não me ajuda, você só fica aí parado, eu não vou mais fazer nada. E assim começa a comunicação violenta e gera conflito. A partir do momento que ela conseguir parar e olhar para ele e falar qual a necessidade dela que não está sendo atendida e qual o sentimento que ela está tendo, sentimento de esgotamento, de frustração, está chateada, está triste, está cansada, e assim ele conseguiria entender. Esse é um exemplo clássico que todo mundo entende, mas transferindo para a área do trabalho é a mesma forma. Se você não se expressar para o seu colega de trabalho, para o seu chefe, qual a sua necessidade que não está sendo atendida e quais os sentimentos que você está tendo, a comunicação não vai fluir positivamente. Então, você parou para pensar quantas necessidades nós temos e quantos sentimentos nós temos que muitas vezes nem entendemos? Então fica aqui a minha dica de hoje. Pare para pensar qual é a sua necessidade que não está sendo atendida, qual o sentimento que você está tendo e se você está se expressando de forma clara para que o outro consiga entender. Se gostou, curta esse vídeo e nos acompanhe nos próximos.